Livro Histórias Diversas, do Monteiro Lobato, O Centaurinho, página 70. Pegue o seu livro e acompanhe a leitura. O fato mais importante daquele ano foi a trazida de um centaurinho para o mundo moderno. Toda a gente sabia o que era um centauro, um ser metade homem, metade cavalo. E não havia quem não tivesse visto uma pintura qualquer de centauro. Mas centauro de verdade nunca ninguém vira nenhum, nem seco ou empalhado nos museus. Vai-se não quando é que aparece no sítio de Dona Benta, em companhia de Pedrinho, Emília e do Visconde de Sabugosa, quando voltaram da Grécia Antiga, depois das famosas 12 façanhas de Hércules, um centauro vivo, o centaurinho meio a meio, nome com que Emília batizou o potro de centauro que Hércules havia capturado nos campos da Argólia. Era um bichinho selvagem que rapidamente se educou, e quando os 3 pica-pauenses voltaram para o sítio, ele veio também, por gosto, não à força. A volta da Grécia foi feita por meio do pó de pirlim-pim-pim, cujo funcionamento todas as crianças conhecem. Basta aspirar uma pitada, ouve-se um fium e pronto, está chegado. Assim foi daquela vez. Pedrinho deu uma pitada de pó a cada um, todos as aspiraram ao mesmo tempo e pronto, estavam chegados ao sítio do Pica-Pau Amarelo. Quando Pedrinho voltou a si e se sentou, viu logo adiante um grupo formado por Dona Benta, tia Anastácia e Narizinho, todas de mãos na cintura, em redor de uma coisa estirada no chão e ainda profundamente adormecida. Não estou entendendo nada, dizia a negra. Minha vista não é boa, mas o que eu vejo é uma mistura de cavalo e cavaleiro. Parece que os 2 caíram, e o cavalo escondeu as pernas do cavaleiro, e o cavaleiro escondeu a cabeça do cavalo. Dona Benta, que também tinha a vista fraca, achava que talvez fosse isso, mas Narizinho deu uma risada. Aqui não há nem cavaleiro, não há cavalo nem cavaleiro nenhum, bobas. O que há é um centauro. Veja bem, vovó, o lombo, as 4 pernas e a cauda são de cavalo. Mas em vez de pescoço e cabeça, temos aqui, e mostrava com o dedo, o dorso de um homem, do umbigo para cima, e uma cabeça com uma carinha linda. Trata-se, portanto, de um centauro ainda menino, ou ainda potrinho. Ao ouvir aquilo, tia Anastácia benzeu-se 3 vezes com a mão esquerda, murmurando o seu famoso credo. E sinhá, deixa esse bicho sem propósito, acorde e fique morando aqui no sítio? Não sei, Nastácia, isso depende de Pedrinho, que lá vem e bem acordado. Pedrinho, que havia caído a uns 100 passos de meio a meio, vinha vindo a correr, abraçou Dona Benta, abraçou o Narizinho e disse: não tenham medo, é mansíssimo, é o mesmo que um irmão meu. E chama-se Meio a Meio, nome que eu dei, xeretou Emília, que também já despertara e viera correndo. Mansíssimo, no começo, quando Lelé o pegou? Quem é esse Lelé, Emília? Interrompeu Dona Benta. Hércules. No começo, quando Lelé o pegou, com a boladeira num bando de centauro que passava no galope, eu queria que a senhora visse como o coitadinho se debateu. Mas amansou logo, porque é inteligentíssimo e compreende tudo. Nesse momento, Meio a Meio deu o primeiro sinal de si. Estava acordando. Abriu um olho, depois o outro, sentou-se nas patas traseiras e, ao dar com Pedrinho, riu-se. Pedrinho fez as apresentações. Esta aqui é a vovó, Dona Benta de Oliveira. E esta é a célebre Narizinho, de quem tanto falei lá na Grécia. E esta pretidão é a famosa tia Anastácia, que já esteve morando uns tempos no labirinto do Minotauro, lá na ilha de Creta. E voltando-se para Dona Benta e Narizinho, ele sabe tudo a respeito da vida aqui no sítio, porque nas nossas viagens, que eu fazia montado nele, a distração minha e o gosto de meio a meio era a nossa vida aqui e as aventuras do Pim. Está tão afiados nas nossas aventuras que até aguenta um exame.
Pergunte-lhe alguma coisa, Narizinho, para ver. A menina perguntou: que foi que encontramos chorando na Via Láctea da nossa viagem ao céu? Um anjinho de asas quebradas que depois recebeu de Emília o nome de Florzinha das Alturas, respondeu meio a meio com a maior segurança e prontidão. Apesar da estranheza que era a presença de um centauro no sítio de Dona Benta, uma semana depois já estavam familiarizados com ele, como se tivesse nascido e vivido a vida inteira. E em que língua se entendiam? Ora, na língua de Emília, que era a língua geral de todos ali, o rinoceronte e a vaca mocha. A língua da Emília era uma mistura de português, castelhano, gírias, expressões inglesas como alright, ok e mind your business. Cuide do seu nariz. Tudo misturado com caretas, micagens e gestos de todos os tipos, pinotes, botamentos de língua, espirros e até pontapés. A palavra atenção, por exemplo, fora substituída por um pontapé na canela. Era tão expressiva a língua da Emília que um filólogo inglês que pousou uma noite no Pica-Pau Amarelo disse mais tarde a Bernard Shaw: a língua universal com que há tanto tempo a humanidade sonha não é em nenhuma universidade que está formando, e sim no maravilhoso sítio de Dona Benta. E consta que Bernard Shaw tomou a seguinte nota em sua carteira: descobrir Emília e conversar com ela. O que foi a vida de meio a meio no sítio de Dona Benta requer, para ser contado, um livro de 300 páginas, e talvez um dia apareça com o título Um Centauro no Mundo Moderno. Hoje vamos apenas narrar um casinho interessante que aconteceu. Havendo o Visconde de Sabugosa entrado para a Academia Brasileira de Letras, Dona Benta fez questão de ir ao Rio, com todo o pessoal do sítio, a fim de assistir à cerimônia de posse. A eleição do Visconde correra muito barulhenta, graças à oposição dos imortais, que não tinham em casa filhos, crianças e, portanto, ignoravam quem fosse o tal sabugo científico. Emília, empenhadíssima na vitória do Visconde, teve de desenvolver uma atividade prodigiosa na remessa de leitões assados, cesta de jabuticabas, linguiças de lombo, farinha de milho de beijuzinho, quartos de paca, pencas de codornas e perdizes e até de cambadas de lambaris do rabo vermelho, com algumas prapitingas entremeadas, a fim de conseguir votos. É pela boca que se pega o imortal, dizia ela. O tal caso interessante aconteceu na viagem ao Rio e foi o seguinte: ao embarcarem na Central, na estação mais próxima do sítio do Pica-Pau, o chefe do trem deixou que entrassem todos, até o quindim, mas barrou meio a meio. Este não pode, é um passageiro não previsto no regulamento da estrada. O centauro não podia ir em vagão de passageiro, porque não era integralmente homem, e não podia ir em vagão de animais, porque não era integralmente cavalo. A atrapalhada foi medonha. Dona Benta não podia seguir viagem só com os outros e deixar meio a meio largado ali na estação, rodeado de basbaques, como acontecia sempre que ele aparecia em público. Se ele não embarcava, os outros também não embarcariam. A solidariedade era perfeita. E como agir? A pobre senhora telegrafou para o diretor da Central, para o presidente da República, para os ministros do Estado, para o deputado Barreto Pinto e até para o embaixador da Grécia. O centaurinho era de nacionalidade grega. Nada conseguiu. As leis do país opunham-se terminantemente a que meio a meio viajasse em carro de passageiro, por não ser integralmente homem, e em carro de animais, por não ser integralmente cavalo. E o caso podia até determinar a ruptura das relações diplomáticas entre o Brasil e a Grécia, se a luminosa sugestão de Emília não fosse aceita. Qual foi a luminosa sugestão de Emília? Cortar as plataformas de 2 carros, um de passageiro, outro de animais, e unir esses 2 carros formando um só. Meio a meio, então, viajaria de pé no ponto de junção, com a parte do cavalo
no carro de animais e a parte de gente no carro de passageiros, e pagaria meia passagem como gente e meio frete como cavalo. Só assim pôde o centaurinho ser transportado de trem para o Rio de Janeiro, sem que as leis e regulamentos da República dos Estados Unidos do Brasil fossem desrespeitados. O Congresso Nacional chegou a votar uma moção de louvor a Emília, pela inteligência com que salvou a administração pública de um terrível dilema: ou negar transporte a um passageiro ou infringir o regulamento de uma estrada de ferro. Temos aqui apenas um dos inumeráveis casos que a presença do centaurinho meio a meio no mundo moderno determinou, e que serão contadas num livro grande, se as crianças quiserem. E aqui a gente termina a nossa leitura do Centaurinho. Espero que vocês tenham gostado.